Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre 3 métodos de interpretação bíblica. Se você tem dificuldade de ler e compreender a Bíblia, esse vídeo é um vídeo que eu preparei especialmente para você. O primeiro método de interpretação que eu quero mostrar para você é o método histórico-gramatical, que surgiu a partir da Reforma Protestante. A ideia, então, era que a interpretação bíblica teria que estar ligada diretamente ao sentido literal do texto. Tentava-se, então, buscar o desejo do autor. O que é que o autor queria transmitir com essa mensagem? O que é que o autor desejava transmitir com esse texto, com essa frase, com essa mensagem? Então, esse método ele vai tentar descobrir qual era a mensagem original que o autor que escreveu determinado texto queria transmitir. E, a partir disso, resgatar ou manter esse assunto em pauta. O outro método para o conhecimento e interpretação bíblica é o método tipológico. E o que seria a tipologia? A Bíblia ela é um manual redentivo, seria um mapa da redenção. Deus ele desejou redimir a humanidade. E durante toda a história da humanidade, Deus começou a entregar a visão redentiva para o homem. Só que essa visão não foi exposta de forma explícita. Foi algo figurativo, que nós chamamos de tipologia. Começaram a surgir figuras durante a história da humanidade, que essas figuras, elas falavam de uma redenção vindoura. Elas transmitiam algo que viria a acontecer. Seriam sinais de Deus para a humanidade. Um exemplo disso é o Cordeiro Pascual de Êxodo capítulo 12. Naquele momento da fuga do Egito, da vitória que eles têm sobre a nação egípcia, e sai daquele local. Naquele dia, ele é instituído a Páscoa. Essa Páscoa é uma figura redentiva. Lá no Novo Testamento, você vai encontrar João Batista, por exemplo, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo referência a Êxodo 12. Você vai ver o próprio Jesus falando: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus estava fazendo uma referência a Números capítulo 21, quando no meio de uma contenda do povo de Israel contra Deus, Deus envia serpentes abrasadoras que mordem o povo e que eles vão começando a morrer e se arrependem. E esse arrependimento, eles buscam Moisés e pedem para Moisés interceder. Então Deus manda construir uma serpente de bronze. Só que essa serpente de bronze era um símbolo lá do que viria a acontecer com Jesus na cruz do Calvário, simbolizando a morte de Jesus, o carregar os pecados. Essa também é uma forma ou um método de interpretação bíblica. Lembrando que nesse vídeo eu não quero ensinar como aplicar essas interpretações. Eu vou gravar 3 vídeos explicando como aplicar cada um desses métodos. Hoje eu quero falar com vocês que existem esses 3 métodos. E nos próximos vídeos nós vamos estar ensinando como aplicar esses 3 métodos de forma prática, de forma objetiva, na nossa leitura bíblica, no nosso devocional, na nossa vida cristã. O terceiro e último método é o método alegórico. O método alegórico, ele tem que ter alguns cuidados ao ser aplicado. Por quê? Porque o que é que esse método faz? Como seria a interpretação usando esse método? Ele vai buscar no texto, qualquer texto bíblico, ele não vai se importar com o sentido original do que o autor queria buscar, ele não vai buscar a tipologia ou a redenção através das figuras de Cristo, mas ele vai pegar uma história e buscar alegorizar aquela história para fortalecer ou ensinar princípios já existentes e conhecidos. Por exemplo, nós poderíamos usar o texto de Noé para, dentro daquele contexto de dilúvio, falar sobre família, sobre a salvação da família. Aí nós teríamos que alegorizar o texto. Por exemplo, a arca seria então um instrumento de salvação da família. Esse instrumento foi construído, fala de esforço. Foi construído com madeira, poderia falar de Cristo. Foi construído em vários compartimentos, fala de salvação em todas as áreas da nossa família. Essa arca foi betumada por dentro e por fora. Isso pode falar, por exemplo, que a salvação da minha família tem que começar com minha ação interna, dentro da minha casa, extraindo todos os vazamentos, tudo aquilo que tira o foco de Deus, tudo aquilo que não agrada a Deus. Enfim, é só para você ter uma noção. Então, você percebe que eu simplesmente peguei o texto, esquecendo um pouco a mensagem original do que ele queria transmitir,
para alegorizar. Só que esse tipo de interpretação, essa metodologia precisa de alguns cuidados. Por exemplo, eu só posso usar o método alegórico para enfatizar princípios já conhecidos, não para criar princípios, para fortalecer ideias, não para criar ideias. Quando também aplico esse método, eu preciso tomar cuidado com a doutrina bíblica já existente. Essa metodologia não pode formar doutrina. Por quê? Por exemplo, no mesmo texto dali do dilúvio, nós poderíamos tirar outras alegorias, não apenas sobre família, mas N alegorias, sempre para enfatizar algum princípio, alguma ideia já existente, algum conceito bíblico que nós já conhecemos, nós vamos apenas evidenciar esses conceitos, nunca para criar uma nova doutrina. Um exemplo dessa interpretação é quando o próprio Pedro ele escreve a sua carta e fala sobre esse dilúvio. Ele vai dizer, e o dilúvio foi uma figura do batismo. Olha aí, ó. Então ele contextualiza o batismo dentro do dilúvio. Então o dilúvio, o que aconteceu, alegoricamente, pode estar simbolizando o batismo em águas. É isso que Pedro estava dizendo lá na sua carta. O apóstolo Paulo, ele falando de Sara e Agar, as duas mulheres de Abraão, ele diz, olha, essas duas mulheres representam duas alianças. O texto original não falava isso, não falava que eram duas alianças, dois montes, mas ele pega ali e transforma a vida daquelas duas pessoas, daquelas duas mulheres, em uma alegoria para falar da nova aliança e da antiga aliança. Pedro pega o contexto do dilúvio e traz ali uma alegoria para falar sobre o batismo. O texto original ali do dilúvio não fala de batismo. O que foi que Pedro fez? Ele alegorizou. Só que tem que ter muito cuidado ao praticar esse tipo de método de interpretação. Lembrando mais uma vez que eu vou gravar 3 vídeos ensinando como aplicar esses 3 métodos de interpretação. E se você não quer perder esses próximos 3 vídeos, não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um ok aí no nosso vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.